Olá, seja bem-vindo aí a mais um estudo da Bíblia. É muito bom estudar a Bíblia. E aí nós estamos aí numa série aí, Ouvindo a Voz de Deus, de estudos. E hoje o estudo é o estudo número 4, que vem com o título O Plano da Salvação. E para iniciarmos, eu vou ler aqui um pequeno trecho aqui, né, desse estudo. Nós iniciarmos com as perguntas. E fala, independente de quem tenhamos sido ou quem tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam, como posso ser bom diante de Deus? Como posso apagar meu passado mal? Como posso se apresentar sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? São muitas perguntas, né, que a gente fazemos cada dia, né, a cada momento. Então, o caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo e experimentar a alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Então, o presente estudo mostra a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. É isso aí. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quantos são pecadores? Ou seja, né, quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Primeiramente, vamos lá em Romanos, capítulo 5. Vou abrir a Bíblia aqui, Romanos 5, capítulo 12, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Repara só. E em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, né, todos pecaram, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a morte também passou a todos, porque todos pecaram. Então, que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado, assim como no começo, quando Adão e Eva pecou, né? Qual foi a reação de Deus? Gênesis, versículo 3, aliás, capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Quando ouvires a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem, e lhes perguntou, onde estás? Verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Aí você vê aí, né? Olha só. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Deus abandonou o homem? Não. Não se importou? Não. Procurou o homem? Deus procurou o homem. É sempre Deus que vai atrás do ser humano. É sempre Deus que vai atrás do ser humano. Então Deus ali, né, assim que Adão e Eva pecaram, Deus foi lá e buscou. Deus o procurou por eles. Então Deus perguntou, não porque Deus não sabia, mas Deus perguntou onde estás, para saber, para ouvir Adão, para ouvir o que Adão tinha a dizer. Deus sabia onde ele estava, mas perguntou onde estás, só para ver a reação do ser humano. Então, outra pergunta, qual a condição da natureza humana após o pecado? Será se ela ficou mais santa, tornou-se corrompida e depravada ou permaneceu como era? Vamos ler esses versículos bíblicos para você entender o que aconteceu com a natureza humana após o pecado. Gênesis, versículo 6, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra,
e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então você repara só aí, né, amigo? Em Gênesis. Agora vamos lá em Salmo 51, versículo 5. De fato, tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ou seja, né, em outra versão, né, fala em que em pecado minha mãe me concebeu, né? Então, repara só. Então, qual a natureza humana após o pecado? Vamos ler também lá em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Jeremias 12, 23. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jeremias 13, versículo 23. Pode, acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Então, aqui, né, pode o leopardo mudar as suas manchas? Não, infelizmente, né? O ser humano, nós às vezes, né, tentamos, né, mudar pelas nossas próprias escolhas, né? Mas é complicado nós mudar a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza é natureza pecaminosa. Então, lá em Jeremias 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então aqui Jeremias fala que o coração do homem é o quê? Corrupto. Desesperadamente corrupto. E lá também em Mateus 15, versículo 19. 15 e 19. Porque do coração procede maus desígnios, homicidas, adúlteros, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então olha só como é que se tornou a natureza pecaminosa após o pecado. Ela se tornou o quê? Corrompida e depravada. É o que aconteceu com a natureza do homem, né, após o pecado. Então, a outra pergunta é: quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Olha, vamos ver outras características. Primeiramente, eu vou ler lá em Efésios 2. Efésios 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e de todos os pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, por natureza, né? E aqui também lá em Efésios 4, 18. Aliás, né, em Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, né, nós, pela nossa natureza, nós não conseguimos entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que muitas vezes a gente lê a coisa na Bíblia, às vezes não compreende, porque ela se discerne espiritualmente. Então, irmão, quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Essa é a pergunta. E a resposta é: querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. O homem natural compreende as coisas de Deus. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se
se discerne espiritualmente. Aqui é um outro versículo, né, que está lá em Romanos 7, 15. Romanos 7, 15. Aqui é Paulo, né, ele falando que sobre, né, a luta que ele tinha, né, a luta do ser humano. Romanos 7, versículo 15 ao 19. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, às vezes, irmãos, nós acabamos fazendo as coisas que nós não queremos fazer, mas infelizmente, por causa do pecado, a gente acaba fazendo, né? Porque nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Infelizmente, às vezes a gente quer fazer o bem, mas a gente não conseguimos efetuá-lo. Então, uma outra pergunta aí entra aí, né, o plano da salvação, né? Adão e Eva, né, como no estudo anterior, eu falei sobre a origem do mal, né, como surgiu o mal, e daí em diante, né, Adão e Eva acabou pecando, né, aí o mal entrou no planeta, entrou no mundo. Então, aí agora entra o quê? A ação divina. Então, que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Olha só, esse versículo que é muito conhecido por muitas pessoas, está lá em João 3,16. João 3,16, que diz o seguinte. Então a pergunta é assim, ó. Presta atenção na pergunta e olha só a resposta. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Nós estávamos o quê? Condenados. O homem estava condenado, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O homem pecou, deveria o quê? Morrer. Então olha só, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então olha só, né? Então o plano da salvação, né? Ou seja, que plano Deus estabeleceu para nos salvar? O plano da salvação. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo que aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa da vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecadores. E todo aquele que aceita, que recebe Cristo como seu Salvador, Deus apaga os seus pecados, e aí você agora vai ver em novidade de vida, uma vida transformada. Então, outra pergunta muito interessante o que Jesus fez por nós na cruz? Então, olha só, é muito interessante o que ele fez por nós na cruz. Olha só, esse versículo aqui é 1 Pedro, no capítulo 2, 24. 2,24. Carregando ele, mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Olha só o que Jesus fez por nós, né? Carregou na cruz os nossos pecados sobre o madeiro. E por suas feridas fomos o quê? Sarados. Agora, olha só esse outro versículo, né, que conclui. Isaías 53, do 5 ao 6.
Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, irmãos, o que Jesus fez por nós na cruz? Carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, agora repara só, uma outra pergunta, nós estamos aí já indo para a parte final. Quem pode mudar a natureza humana? Infelizmente, nossa natureza é natureza pecaminosa. Mas quem pode mudar a natureza humana? Lá em 1 Samuel 10, versículo 6. E depois eu gostaria de ler com vocês também lá em João 8, 32. No livro de Samuel. 1 Samuel 10, versículo 6. O Espírito do Senhor apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então, olha que mensagem importante, mensagem interessante, né? Para a nossa vida e confortante também, porque infelizmente, porque felizmente, nossa natureza pode ser o quê? Mudada. Então, o que fala é que quem pode mudar a natureza humana? O Espírito de Deus. Como nós lemos nesse versículo, né? Vou ler aqui de novo. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. E lá em João também, João 8, João 8, 32, diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha só aí, irmãos. Quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo e o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aí vem uma outra pergunta. A salvação depende de nossas boas obras? Uma pergunta interessante. Porque muitas pessoas acham, eu vou fazer isso aqui, né? Porque eu vou ser salvo. Achando que a salvação é o quê? Pelas suas boas obras. Então, vamos pensar aqui. A salvação depende de boas obras, das nossas boas obras? Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. E também Gálatas 2, versículo 16. Olha só. 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Então, irmãos, aqui vem falando que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E no versículo 9 fala que não de obras, para que ninguém se glorie. Porque senão, eu fiz isso, fiz aquilo ali, né? E muitas pessoas vão achar que a salvação depende das nossas boas obras. Então vamos ler lá também de Gálatas, versículo 2, 2,16. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É isso aí, irmãos.
Então, a salvação depende das nossas boas obras? Sim ou não? Não. Não depende. Nossa salvação depende unicamente de Cristo Jesus. Então, aí vemos aí para a pergunta final. Como pode o homem alcançar a salvação? Como pode o homem alcançar a salvação? Lá em 1 João 5, 1 João 5, peraí. 1 João no capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Também lá em Hebreus 5, versículo 9. Hebreus 5, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, irmãos, como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo. O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, como podemos alcançar a salvação? Aceitando Cristo Jesus. E eu pergunto para você, você crê no plano idealizado por Deus para a salvação do homem? Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar a sua natureza pecaminosa? Quero entregar o coração a Jesus, aceitando como meu Salvador? Se esse é um desejo do seu coração, vamos orar comigo neste momento. Grandioso Deus, eterno Pai que está no céu, neste momento nós estudamos, Senhor Deus, sobre o plano da salvação. E nós acreditamos, Senhor Deus, que nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Mas na Tua palavra fala que onde surgiu o pecado, há também, Senhor Deus, a graça. Porque a Tua graça alcança todos nós. E nós acreditamos, Senhor Deus, que nós somos salvos unicamente pela Tua graça, Senhor Deus, pela Tua misericórdia. Esteja conosco a cada dia e nos ajude a compreender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que eu peço e te agradeço. Amém. Valeu. Se você quiser receber todos esses vídeos, todos esses estudos, você pode clicar aí, se inscreva no canal. E sempre que eu postar o vídeo, você vai estar vendo aí na hora que eu postar. E você acompanha o estudo nesse momento. Valeu aí, um forte abraço, que Deus te abençoe.